Prazer de tê-lo aqui, Oswaldo Custer Neto, dos grandes campeões do remo do Vasco, mais de 30 anos dedicado ao remo do Clube de Regatas Vasco da Gama, inúmeras conquistas, inúmeros títulos, medalha pan-americana, campeão sul-americano, campeão carioca brasileiro várias vezes, de regatas internacionais. É um grande prazer tê-lo aqui. E nós vamos falar hoje, nosso assunto é voltando a 1987, 25 de outubro de 1987, o Vasco vinha para uma regata que valeria o Campeonato Brasileiro de 1987, na época, uma única regata, contra o favoritíssimo Flamengo. Qual era a expectativa dos remadores do Vasco, da comissão técnica, do grupo do Vasco, com relação a este campeonato, este Brasileiro de 87? Em primeiro lugar, Sérgio, é um prazer poder falar um pouquinho, resgatar a memória do Vasco da Gama no tocante ao remo. Para mim é sempre um prazer poder dar o meu testemunho, né, daquilo que eu vivenciei. Enfim, o campeonato de 87 ele tem um sabor todo especial. Foi o primeiro título brasileiro que conquistamos numa época em que a gente havia uma carência tanto de material quanto de atletas. Nós estávamos iniciando um trabalho, uma comissão técnica que havia começado o seu trabalho em 86, a vinda do Zé Carvalho, os irmãos Carvalho, que eram atletas já consagrados, mas a gente basicamente começou daí um trabalho, eu retornei ao clube depois de uma pequena parada, e nós focamos nessa conquista, ou na possibilidade dela, porque sabíamos no íntimo que era uma tarefa muito difícil, em função disso que eu relatei, essa dificuldade, essa carência que tínhamos de atletas e de barcos, e na semana da regata nós contávamos com um prognóstico de 4-4, e vale ressaltar que a regata era composta de 8 provas, as 8 provas olímpicas à época, até 88 eram 8 provas olímpicas, hoje o calendário mudou um pouquinho, enfim, então nós contávamos com na melhor das hipóteses, com um empate em 4-4, perderíamos na questão do segundo lugar, que era o critério de desempate, mas para a gente se daria assim como satisfeito, como o trabalho realmente cumprido. Em relação, basicamente, à estrutura que o Vasco tinha se comparada do Flamengo na época, em relação a barco, tipo a flotilha, com relação aos investimentos que aconteciam no remo e até o número de atletas mesmo, isso para o torcedor do Vasco entender qual era a realidade do Vasco e do Flamengo na ocasião. A realidade eram realidades totalmente distintas. O Flamengo já tinha toda uma estrutura, e com relação a barcos, principalmente, nós tínhamos uma flotilha importada em 81, 81 e 82, que foi da época da nossa conquista do campeonato de estadual, que quebrou uma série longa aí de títulos do Flamengo. E eram barcos de fato muito bons, mas que já se mostravam obsoletos, depois de 5 anos de uso, e eram barcos de madeira, À época, os barcos de madeira já se mostravam em 87 obsoletos, os barcos de fibra já dominavam o cenário, e o Flamengo já compunha uma flotilha, já tinha essa flotilha de barcos de fibra, barcos novos, importados também há pouco tempo. Então a gente tinha já essa dificuldade de material. Com relação ao grupo, o grupo estava sendo formado, tanto é que na nossa prova do 8, nós tivemos que compor a nossa guarnição com 4 meninos à época, eles eram juvenis ainda, para a gente poder participar da prova. Então a gente tinha uma carência não só de material, como de pessoal. A equipe estava sendo formada, o grupo era muito pequenininho, e a gente tanto é que a gente não conseguiu participar de todas as provas. A gente tinha que focar nas provas que a gente julgava um pouco mais de chance, e tentar fazer o melhor resultado possível. E aí, então vamos para a disputa. Primeira prova, 4 com Ronaldo Ricardo Carvalho, Cadu Raime e o Vaval. Como é que foi essa prova? Essa primeira vitória do Vasco sobre o Flamengo naquele dia? As provas foram vencidas pelo Vasco da Gama, com Ronaldo Ricardo Carvalho, formando ao lado de Cadu e Vaval, no barco 4 com timoneiro, cruzando a linha de chegada quase um barco à frente do Flamengo, seguidos pelos veteranos de São Paulo em terceiro. Essa prova, ela foi emblemática, porque essa era uma prova que o Flamengo contava como ponto certo. Nas contas do Flamengo, eles tinham, na pior das hipóteses, ganhariam a regata por 5-3,
eles admitiam 3 provas como Vasco favorito, 2 ou 3 no máximo, e essa era uma das provas que eles contavam como favoritos. E aí entrou a estratégia do Zé. O Zé era um estrategista, Zé Carvalho, nosso treinador à época. Ele optou em abrir a prova. Abrir significa a não participação do 200 dos irmãos Carvalho, que era um barco já consagrado. Esse mesmo ano já haviam se sagrado campeões pan-americanos, e em detrimento à prova do 200, a gente optou em ir ao 4 com, porque a gente tentava aí surpreender o Flamengo, né? O Flamengo contava com uma prova certa e, de fato, a coisa funcionou. Só que é um detalhe importante, a gente tentava, durante a semana, nos preparativos, esconder, né, que é difícil no remo. No remo a gente divide o mesmo palco, digamos, né, com os outros clubes, né? Não é como, sei lá, uma quadra de basquete, onde você faz seu treino, você pode fechar os portões, né? No remo não tem como, né? A gente divide a mesma raia. Enfim, então a gente treinava uns horários um pouco alternativos, né? Demos uns 2 ou 3 treinos no 4 com, na expectativa de colocar em cima da hora para surpreender. Só que no sábado, na véspera, nós fomos obrigados a mostrar a nossa estratégia, porque houve uma eliminatória nessa prova, né? Então, o Flamengo, né, já sabia que a gente iria no 4 com. Só que eles também não tinham muita manobra, porque já estava na véspera, né? E, de fato, na prova do 4 com, a gente correu muito bem, né? A gente tinha esperança, né, de correr bem e ganhar essa prova, que de fato aconteceu. A gente dominou a prova desde o início. E eu acho que essa primeira prova aí já assustou um pouquinho o Flamengo. No duplo esquife, a dupla gaúcha tetracampeã brasileira Otávio Dávila e Fernando Fantoni mantiveram o favoritismo com 6 minutos 41 segundos e 25 centésimos para os 2.000 metros e 1 segundo e 35 à frente dos rubro-negros, com a dupla coritibana em terceiro. Do Otávio Bandeira e Fernando Fantoni era uma dupla muito forte, e essa prova nós contávamos efetivamente com vitória do Vasco da Gama. Nós sabíamos que eles vinham muito bem, estavam muito bem preparados, e era uma dupla que já treinava junto desde o tempo onde remavam lá no Sul, em Porto Alegre. Vieram para cá nesse ano, né, em 86, para reforçar a nossa equipe, e foi uma prova também que eles dominaram bem a prova a ponto de poder se poupar. A gente tinha essa preocupação também, né, de não dar o máximo, tentar poupar na medida do possível, tanto nós no 4 com quanto o duble. A gente dobrava, significa correr uma segunda prova. Então a gente tinha, ao mesmo tempo que garantiu a vitória, tentar nos poupar ao máximo para poder repetir, né, na dobra. Terceira, você já falou, 200, o Flamengo disputou, ganhou com o Mauro Weber e Flávio Andrade. O Vasco não fez a opção de disputar o 4 com. Não foi. E o Flamengo depois ganhou o esquife, ganhou o 2 com, abriu 3-2. Exato. Aí a situação era a seguinte, tinham mais 3 provas, 3-2 Flamengo. Nós fomos então para o 400. Mais uma vez, Ronaldo, Ricardo, Cadu e Vavá. Quando os flamenguistas conseguiram respirar fundo com 3 vitórias e 2 segundos lugares, volta o Vasco da Gama carga. Novamente com os campeões pan-americanos Ricardo e Ronaldo Carvalho, ao lado de Cadu, Jaime e Vaval, com dose dupla na primeira posição. Era um barco que a gente sabia que era uma prova a marcar pontos para o Vasco, né? E, de fato, se confirmou nosso favoritismo. Da mesma maneira como a gente correu no 4 com, a gente conseguiu dominar a prova desde o início e efetivamente conseguimos mais um ponto. E aí empatamos, né? Mas aí o campeonato a essa altura se mantinha em aberto, 3-3. O nosso barco havia já dobrado Bandeira e Fantoni, né, na prova do duble, e na semana anterior, isso é importante ressaltar, havia sido realizada uma regata, uma etapa do campeonato estadual, onde houve essa mesma prova, com os mesmos atletas, tanto nossos, do Vasco da Gama, quanto do Flamengo, e na ocasião o Flamengo venceu por um barco de diferença a regata do campeonato estadual. Então essa era uma prova que a gente tinha como um ponto de interrogação, né? O Flamengo se mostrava favorito. Ocorre que na semana, né, eu havia relatado anteriormente toda essa nossa dificuldade com relação a material, a barcos. A gente tinha um barco
já bastante, bem antigo, e a gente conseguiu na semana da regata a cessão de um barco, o empréstimo de um barco que propiciou uma melhoria de rendimento ao ponto de que no domingo seguinte, né, no domingo do Troféu Brasil, no 25 de outubro, a gente conseguia reverter exatamente essa distância, ou seja, nas mesmas condições, com as mesmas guarnições, a gente conseguiu vencer a prova com um barco de diferença. E a essa altura a gente então abria vantagem em relação ao Flamengo. A gente tinha 4-3 e estávamos na expectativa da última prova. Fala um pouquinho aí sobre o Trombetinha. O Trombetinha, ele foi uma peça muito importante para a nossa conquista, porque além do fato de ser um atleta já consagrado, né, com passagem em Olimpíada, então ele trazia para a gente todo esse aspecto de experiência, né? Ele, juntamente com os Carvalhos, tinha já essa bagagem, e ele era uma espécie de um comandante do barco, né? Nossa comissão técnica, à época, era composta pelo Zé Carvalho, né? Ele era o nosso comandante, ele capitaneava toda a comissão técnica, né? Eles vieram, né, retornaram. O Zé teve uma passagem pelo Vasco no final dos anos 70, começo dos anos 80. Em 85 ele retornou ao Vasco da Gama, e tínhamos o Júlio Noronha, que era o nosso preparador físico, né, e auxiliar técnico. O Júlio Noronha também teve uma passagem brilhante no vôlei, né, no vôlei masculino do Brasil e tal. Ele era uma comissão técnica bastante competente, né, com o Rodney Júnior também, que era auxiliar do Zé à época. E tínhamos a nossa diretoria, o Dr. Luso como vice-presidente, Antônio Lopes Caetano Lourenço. Eu tive a felicidade de conhecê-lo a essa época, né, um diretor de remo super atuante. Eles tiveram um papel bastante importante nessa conquista. Nós tínhamos 4 juvenis à época, né? O José, né? Eram 2 Cláudios, o Cláudio Malavolte e o Cláudio Moreira, e o Nelson Barbosa. Esses 4 eram 400, né? Muito bom, mas juvenis, né? A diferença entre júnior e sênior é muito grande, é gritante, né? Ainda mais contra uma guarnição forte que era do Flamengo, né? E compunhamos então com 4 sêniors, que eram o João Bismarck, Paulo Carvalho. Paulo Carvalho, inclusive, continua até hoje conosco, né? Ele compete conosco ainda hoje na categoria de Master. Venceram, né, uma prova agora? Vencemos recentemente, domingo passado, né? Tivemos a felicidade aí de vencer a prova, estávamos juntos nesse páreo, né? E o João Bismarck. Fala um pouquinho do João Bismarck. O João Bismarck participou do campeonato de 82. Exatamente, o João também era um dos remanescentes, né? Dessa equipe de 87, eu diria apenas João e eu, né? Pode ser que a memória esteja falhando, mas João e eu eram os remanescentes dessa conquista de 82, né? Nós temos praticamente a mesma idade e compunhamos aquela equipe de júnior que protagonizou aí uma vitória espetacular, eu diria, né? Na minha memória, assim, as 2 grandes conquistas que eu participei, que eu protagonizei no remo do Vasco da Gama. Foi o campeonato de 82 e 87. E o João é um vascaíno, um cara vibrante, né? Até hoje a gente mantém contato, é um cara muito positivo, né? E ele tinha uma vibração, ele era um dos caras, eu me lembro isso perfeitamente como se fosse hoje. A forma como ele vibrava, eu até me arrepio quando eu me lembro. A forma como ele vibrava, ele ficou em pé no barco, foi uma festa danada. Esse é um vascaíno mesmo, a gente pode dizer assim, de coração. Então, beleza. Né? E tínhamos o Moina também. O Moina era um atleta também experiente, né? Ele estava voltando, como a maioria dos atletas, né? Ele estava retornando, né? Ele e o Vargas. Vargas também era um atleta também que teve um peso bastante significativo. Ele veio junto com uma leva de atletas do Flamengo para ajudar a gente nessa retomada. E esse então era o 8 que nós tínhamos, né, e que ganhou a regata. Muito bem. Na visão do Vasco, naquele momento em que se ganhou essa prova do Fora Esquife, a missão estava cumprida? Sem dúvida alguma, sem dúvida, porque até o Fora Esquife a gente havia, dentro da nossa programação, dos nossos planos, esse objetivo, era o nosso objetivo, conquistar esses 4 pontos, e sabíamos de antemão que a prova do 8 era uma prova praticamente impossível, dado as condições de barco, as condições de material humano. O Flamengo tinha um barco muito forte, era praticamente uma seleção brasileira, e enquanto que o nosso barco era composto de 4 juvenis e 4 sêniors, enfim. Então nossa
participação dentro do 8, ela, no nosso íntimo, a gente achava que um resultado de 4-4, ou seja, a vitória do Flamengo no 8, e por conseguinte, né, o campeonato para o Flamengo em segundos lugares, que era o critério de desempate, para a gente já tinha como uma vitória. Na prova do 8, que aconteceu a grande surpresa, que foi, né, aquilo que tenho na memória até hoje como uma das grandes conquistas do Vasco da Gama. Nós tínhamos, eu particularmente já tinha corrido a minha prova, já estava tranquilo, né, com aquele sensação do dever cumprido, e estava no estádio acompanhando o final da regata, quando surge os 8, né, na prova. E o 8 do Flamengo se destacava pelo fato de ser um barco de fibra, era o único que tinha à época, né? Um barco de cor amarela, né? Ele se destacava dos demais, dos barcos de madeira. E eu observava a prova, eu via que o Flamengo não estava na prova, né? E eu achei aquilo muito estranho, né? O que aconteceu, né? A gente ficou se perguntando. O Vasco cruzou na frente, né? O Flamengo não apareceu, apareceu muito depois. E foi aquela festa, né? O pessoal comemorando, né? Não acreditando muito naquilo que tinha acontecido. E o duplo esquife, montado com Otávio e Fantoni, Eduardo e Trombetinha, passando o Flamengo em vitórias. Até aí, 4 para o Vasco, 3 para o Flamengo. Última prova. O nervosismo era geral. Com os barcos surgindo à vista do público, os primeiros apuros indignados dos torcedores flamenguistas ao verem seus remadores caindo de posição. Em contrapartida, a guarnição do Vasco da Gama, comandada pelo timoneiro Lima, ia buscando maior vantagem sobre os demais com a vitória assegurada. Surpreendendo a todos, logo a seguir vinham o Botafogo e o Riachuelo de Santa Catarina, que por um bico de proa levou o segundo lugar. E o Flamengo? Perguntavam os torcedores. Com apenas 7 remos, chegava em 4º lugar, levando o barco direto para o clube, bem longe das comemorações cruzmaltinas. Depois a gente veio a saber o que aconteceu durante a regata, né? Houve uma falha, né? um erro de remada, a gente chama de enforcada, né? Enforcada, né? Para o pessoal entender direito. O remo, ele trabalha mais ou menos em 90 graus em relação à água, né? Que vai fazer a alavanca, né? Que propicia o deslize do barco dentro d'água. Quando ele entra numa angulação um pouco diferente, ele, ao invés de trabalhar fazendo a alavanca, ele vai para o fundo. Isso que a gente chama de enforcar, né? Então houve uma falha técnica de um dos atletas do Flamengo e o Flamengo ficou praticamente fora da prova, né? Eles tiveram que se recuperar. E o detalhe importante também, né? Depois dessa festa toda, o Flamengo entrou com recurso. O Flamengo tinha muita força, não tinha só a força de seus atletas e sua estrutura. Ele tinha uma força política enorme, tanto dentro da federação quanto na confederação. E o Flamengo entrou com recurso alegando que havia ocorrido uma quebra de material, né? O regulamento prevê que uma quebra de material dentro dos primeiros 100 metros de prova força a uma nova partida. O juiz, então, ele tem que parar a prova, né, dar um tempo necessário para que seja feita esse reparo no barco, verificado, logicamente, né, verificada essa quebra, efetivamente, ele então retorna a uma nova partida. Mas não foi o que aconteceu. O Flamengo tentou, né, manobrar para poder salvar o campeonato a essa altura. Quer dizer, foi um chororô rubro-negro? Foi um chororô rubro-negro, efetivamente foi um chororô rubro-negro, né? Eles não contavam, em hipótese alguma, com a perda do campeonato e tentaram, então, manobrar no sentido de tentar fazer uma nova prova, né? Eles não tinham nem a possibilidade de anular a prova, porque então se prevaleceria os 4-3, então eles tentavam manobrar de maneira que fosse corrida uma nova prova. Perfeito. Como é que vai ficar? O Flamengo vai aceitar essa decisão? Não, o Flamengo vai protestar, vamos esperar a decisão do juiz, dos jurados. Se confirmar, nós vamos fazer um protesto por escrito. E o título fica sob júdice? Fica sob júdice. Protestos e defesas, a solução foi ir a julgamento na hora. E a Junta da Confederação Brasileira de Remo acabou por declarar a prova legal, sem o flagrante do barco que não veio diretamente para o cais de comprovação. Como eu falei anteriormente, o Flamengo tentou uma manobra, tentou um recurso. Eles entraram efetivamente com um recurso junto à federação, no sentido de impugnar a prova. E tanto a postura dos juízes, vale a pena ressaltar, né? Os juízes tiveram a postura, mantiveram sua decisão
quanto o nosso trabalho de bastidores, né, com o Luso, com o Antônio Lopes, com o Mário Lamosa também, que nos ajudou bastante, propiciou de que a gente pudesse assim, conquistar efetivamente, né, saborear essa conquista, né? O trabalho dos bastidores foram tão importantes quanto o trabalho dentro d'água. Muito bem. E agora a sensação, 25 anos depois, de relembrar essa conquista do Vasco, conquista inédita à época. O Flamengo havia vencido 5 campeonatos brasileiros, foi a primeira conquista do Vasco. A sensação hoje, 25 anos depois, sabendo que você foi partícipe dessa grande conquista. Sem dúvida, né? A sensação é a melhor possível, né? Como eu lhe falei, Sérgio, eu tenho ainda viva na memória esse domingo, esse 25 de outubro, né? E a gente tem essa sensação, né, 25 anos depois, de... A época, né, todos os atletas de ponta, eles têm mais ou menos esse mesmo discurso, né? Na hora da conquista, a gente não tem muito a dimensão, né, da conquista. Aquilo ali foi um júbilo, ficamos super felizes e tal, mas hoje, 25 anos depois, eu olho para trás, eu vejo, né, nas condições que tínhamos, né, a gente realmente, assim como diz, a gente tirou leite de pedra, porque era uma conquista totalmente improvável, né, dadas as condições que tínhamos, e isso que deu talvez esse tempero, né, de hoje poder saborear essa conquista, olhar para trás e falar, pô, 25 anos atrás a gente escreveu um pedacinho aí da história do Vasco. Isso para mim é motivo de orgulho, né? Toda vez que eu tenho essa felicidade, né, de tentar resgatar a memória do clube através de um depoimento, isso para mim é gratificante, efetivamente. Muito bem. Nós temos aqui o nosso Oswaldo Custer Neto, campeoníssimo pelo Vasco de remo, campeão sul-americano, medalhista pan-americano, várias vezes campeão carioca, campeão brasileiro, e um dos símbolos do remo do Vasco, os últimos 30 anos dedicados ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Temos só a agradecer a você todo o trabalho feito com essa camisa que você veste hoje com muito orgulho, e sempre nos orgulhou quando vestiu enquanto remador, e nos orgulha, como na semana passada, a nossa única vitória nos Masters. E a alegria de saber que nós vamos poder proporcionar, com a tua entrevista, uma lembrança para toda a galera Cruz Maltino do remo do Vasco, que é imortal. Que é imortal, sem dúvida alguma, né? A gente tem que sempre ressaltar, né, essa linha do nosso hino tão belo, né? No remo és imortal, né? Eu, quando visto a camisa do Vasco, quando eu entro na raia, eu me sinto um pouquinho como os pioneiros, né? Aqueles jovens que há 114 anos atrás, realmente, né, o remo tem isso, né? A gente tem, acho que quanto mais dificuldades, acho que isso nos une, né? As dificuldades, elas né, atraem aqueles que realmente querem fazer alguma coisa pelo clube. E é isso aí, né? Enquanto eu tiver forças aí para puxar um remo, eu vou estar aí, né, defendendo o Vasco. Vamos ver se a gente consegue aí, né, daqui a algum tempo, né, fazer outra entrevista dessa, né, exaltando alguma grande conquista do Vasco da Gama. Isso aí, resgatar o nosso remo vai voltar com força, e sempre com o nosso Vaval fazendo o que pode para o nosso remo ficar forte, campeão e inesquecível como ele é, através da sua figura. Nós agradecemos pela entrevista. Obrigado. Grande abraço.